Muito bom, Silene. Muito bom. Trouxe realmente aqui um resumo de todo esse universo que é a metodologia de strategic sourcing, o olhar de categoria dentro desse, vamos chamar de complexo de categorias, né, que é o Facilities Management, né? Então agora a gente vai puxar aqui um bloco de discussão, né, aproveitar que a gente está aqui com pessoas realmente que participaram muito ativamente dessa categoria, tanto na sua operação quanto na sua tratativa de compras. Eu queria perguntar para a Soraya inicialmente. Soraya, dentro da sua atuação, né, em Facilities Management, qual foi aquela subcategoria que te deu mais trabalho para você poder realmente fazer a compra, fazer uma contratação, fazer um processo? Traz uma dificuldade para a gente aqui, Soraya. Não existe uma categoria dentro de Facilities específica que vai te dar mais trabalho, tá? Família, subfamília. Existe o paradigma de quem está acostumado no dia a dia. Então, por exemplo, você vai terceirizar uma área de manutenção. Aí tem lá um engenheiro que fala assim, não, mas é só o Zezinho que é apto, então o terceiro vai ter que absorver o Zezinho, porque o Zezinho é que consegue entrar na tubulação para acessar o ar-condicionado e fazer aquela manutenção. Então, aí você tem que fazer com que ele entenda que transformar aquela necessidade em especificação. Então, o que você precisa é de um profissional de uma estatura pequena para ele poder acessar aquelas grelhas e fazer a manutenção. E essa é a questão mais difícil, são os desafios que a gente encontra dentro das categorias, né? É fazer com que as pessoas transformem o subjetivo em objetivo. Então, você realmente ter uma especificação que vá atender a empresa e buscar aí um modelo de menor custo e mais eficiência. Perfeito, Soraya. Vou puxar o Fred aqui. Fred, nesse exemplo que a Soraya deu, eu também já passei na minha carreira isso. É só o Zezinho que manja ali daquela parte de tubulação, que tem que ser esse cara, mas você está numa empresa, cara, com regras, normas, políticas. Como é que você contrata uma empresa e garante que a empresa faça o trabalho que só o Zezinho sabe fazer? Como é que a norma olha para isso, Fred? É justamente, o Douglas, aquilo que nós vimos no item 4, quando nós começamos, antes de tudo, pesquisando quem é a nossa empresa, como é que ela está trabalhando. Nós tomamos parte disso daí. Se tem elementos chaves, nós temos que saber por que esses elementos chaves existem e não podem ser únicos. Porque dentro da área de manutenção, nós sempre sabemos quem tem um, não tem nenhum. Ou seja, por isso nós temos uma bomba e uma bomba de reserva. Nós temos um gerador e um gerador de reserva. E assim, de acordo com a área de cada um. Então, realmente, a questão de ter só o Zezinho trabalhando não deve ser levada em consideração. Nós temos que nos aprofundar em saber o que está acontecendo na verdade. E é justamente esse item 4 que nós vimos, que é o começo do aprendizado, de conhecer o ambiente, que é importante nesse prosseguimento toda a norma. Aí vem o 5.2 para nos ajudarmos a deslanchar mais ainda. Muito bom, Fred. E eu queria perguntar para a Silene agora, né? Nesse cenário, né, que a Soraya trouxe, onde você tem ali um trabalho relativamente complexo tecnicamente, e você tem que buscar um processo de concorrência, e você já tem um cara que é aquele cara que sempre fez aquele trabalho, e você tem uma resistência de mudar aquele fornecedor, porque ele sempre está ali trabalhando, atendendo. Silene, como que a metodologia olha para isso? Como é que o comprador hoje, que quer usar o Strategic Sourcing na categoria de Facilities Management, trata essa situação? Conta para gente. Essa é uma pergunta ótima, né? Um ponto que surge a todo momento em qualquer empresa, em qualquer situação, né? Eu mesma já vivi isso como executiva muitas vezes. Aí vem o detalhe da metodologia. Como é um estudo, eu trago isso para o meu cliente interno e falo, a melhor coisa é colocar esse cara para participar da concorrência e ele vai ser o melhor, tenho certeza absoluta. E é um estudo. E a decisão da contratação, quando eu falo no projeto Strategic Sourcing, eu estou falando de contrato, eu estou falando de uma demanda consolidada, estratégica, como está na norma, que é a primeira caixinha da norma. Estou olhando isso de forma estratégica e vou fazer um estudo. E vou trazer quem está no mercado apto a me fornecer. E esse cara está aqui. Então, esse cara, como ele é o melhor, ele vai ter o melhor resultado. E é nessa argumentação que eu consigo, que a gente consegue, isso não fui eu que inventei, eu aprendi, né, a fazer assim lá atrás.
que a gente consegue mostrar que realmente ou ele é bom mesmo, ou realmente eu vou ter oportunidade de trazer outros fornecedores que possam estar mais aptos. Agora, uma coisa importantíssima, né, para que eu realmente consiga ter essa avaliação com acuracidade, é eu ter a especificação. E normalmente o profissional fala assim para mim, Silene, especificar um computador é fácil, mas especificar de serviço é muito complicado. Eu falo que não, é mais simples do que produto. Porque quando eu falo em serviço, eu estou falando basicamente em quê? Mão de obra, pessoas. E aí qual é a qualificação das pessoas? Onde que essas pessoas vão atuar? O que elas vão fazer? Já estou especificando. Que material que vai ser utilizado no serviço de limpeza, por exemplo? Que produtos? Que equipamentos? Quais os EPIs? Qual uniforme? Vai se dar o treinamento? Vai ter benefício? Veja, já estou especificando o serviço. Então, quanto mais eu especificar, que é a questão do escopo que a Soraya colocou, com propriedade, quanto mais eu especificar, quanto mais informação eu passar para o mercado fornecedor, melhor eu vou poder avaliar os fornecedores nas suas propostas. Esse é o ponto crucial que eu entendo e que é a congruência, inclusive, com a norma, da metodologia, cooperando com a norma, fortalecendo a norma. Perfeito, Silene. Eu quero já puxar a Soraya aqui e já emendar aqui num ponto, né? A gente fala muito de especificação, que é a base e o começo tanto da compra quanto da gestão bem feita. Soraya, você trabalhou muitos anos, né, ali com essas atividades, com essas operações, e como que é convencer o teu cliente interno, teu usuário interno a te ajudar com isso? A gente sabe, os compradores sabem que esse é um dos principais problemas hoje em dia, por falta de tempo, por falta de atenção, por falta de uma série de coisas. Você consegue dar uma dica para o comprador? Como ele faz para conseguir buscar uma descrição correta, um escopo, uma especificação legal? Porque não é o comprador que precisa disso, ok, né? É o fornecedor, né? Senão vem errado o preço, né? Conta pra gente, Soraya, como é que faz para acontecer essa etapa de forma excelente? Eu já senti as dores dos dois lados, tanto quando eu era compradora, depois quando eu era facilities, né? Então, eu conheço bem as dores de cada lado. E assim, a especificação, ela tem que ser o que é bom para a empresa e naquele momento ela muda. Não é uma coisa que eu fechei um contrato este ano, o ano que vem eu vou renovar, que tem que ser igual. Um momento a gente pode estar comprando cabeças, ou seja, funcionários, ou hora homem, e no outro ano a gente está comprando escopo. E quando a gente muda isso, é bem complexo de fazer especificação. Porque o que é uma sala limpa para mim pode não ser uma sala limpa para a Silene, pode ser não ser para o Fred, né? Cada um tem uma concepção diferente. E aí, o desafio maior é transformar o subjetivo em objetivo, transformar tudo em números. E aí você vai questionando, mas para que é isso? O que vai ser? Então, por exemplo, eu vou substituir determinada função telhadista por uma empresa que vai pôr um drone. Então, eu tenho que entender. A gente tem que fazer perguntas, né, para as empresas. Se ele for colocar este drone, quantos telhadistas é a produtividade de cada drone? Até para a gente entender e ter coisas comparáveis. Não só comparável das empresas que estão forçando isso no mercado, mas comparável para dentro de casa, que é o TCO, faz parte do TCO também, que a Silene bem colocou. Então, à medida que você vai se questionando por quê, para quê, a 5W2H você faz, ferramenta da qualidade. O que, quando, onde, por quê, como, quanto e quanto custa. E aí você vai chegando na especificação e separar desejo de necessidade. Isso também é muito importante. Então, quanto mais o comprador questionar o cliente interno, por que ele quer aquilo, para que ele quer, e conseguir separar a necessidade, ele chega numa especificação mais concisa, mais assertiva para a empresa. Muito bom, Soraya. O papo está muito legal, está muito tranquilo, é tudo fácil, tudo, né? É só fazer aquilo que dá certo. Mas no dia a dia não é assim não, né, Fred? Como é que a norma cuida dessas etapas iniciais de especificação? O que ela recomenda? Mas eu queria que você me falasse disso, mas eu queria que você me falasse o contrário também. Quais são os problemas quando não se faz essa etapa direito? Justamente, Douglas, como nós estamos falando,
principalmente alguma coisa de longo prazo, tá? Por isso que é importante justamente todo esse processo da norma, porque teoricamente a pessoa vai estar ambientada e sentindo o dia a dia, tanto da organização como um todo, como do próprio FM. E por que é importante isso? Para ele saber aquilo que ele está fazendo, como ele está fazendo, qual vai ser a consequência. Nós já conversamos muito sobre isso, o importante não é só o preço, é o custo, ou seja, a curto e a longo prazo. Um exemplo bem claro que eu tenho é, por exemplo, tratamento de água. Tratamento de água, você não vai saber no dia seguinte, ou um mês depois, ou 6 meses depois, se o tratamento de água que você está fazendo está indo bem ou não. Você tem um acompanhamento a fazer do seu tratamento de água, mês a mês, e vai acompanhando isso com análises, com laboratório, seguindo para e passo tudo o que está acontecendo. Por quê? Para ver se o seu tratamento de água está sendo correto. E é justamente aí que vem a conversa, a comunicação com o pessoal de compras, para que eles possam trabalhar juntos com a equipe de FM, ver aquela análise de água, se está correta, se é aquilo que nós tínhamos colocado no contrato, e se não estiver, cobrar de quem está fazendo o tratamento daquela água para que isso seja efetuado. Se isso não for feito para e passo, ou seja, a dupla trabalhando, digamos assim, de mãos dadas o tempo todo, quando nós vamos descobrir que a coisa não está boa, nós já não temos mais tubulação, ou toda a tubulação está entupida, ou o pior ainda, as nossas máquinas que utilizam todo aquele tratamento de água industrial estarão danificadas. Então, realmente, o que eu considero fundamental e que a norma cita também é, primeiro, entender o ambiente. Segundo, procurar sempre ter a comunicação para que isso aconteça. E que nós falamos no item 10, fazer um relatório, apresentar para o pessoal de compras e procurement o que nós estamos fazendo, o que nós estamos encontrando e quais são as nossas preocupações. E dessa forma, checar junto ao fornecedor se está tudo de acordo com o contrato. Acho que isso é fundamental, ou seja, trabalharmos juntos. E a reclamação não é só do meu lado, só de procurement, não. É um trabalho de reclamação também junto. Ou seja, se um reclama, é uma coisa. Agora, se uma equipe reclama, tanto de procurement quanto de fazer manager junto ao fornecedor, é que alguma coisa está errada. Então, o fornecedor vai se preocupar um pouco mais também. A força é maior. Acho que respondi a tua pergunta, né, Douglas? Douglas, se você me permite acrescentar aqui na fala do Fred, é que normalmente, se algo dá errado, compras é culpado. A responsabilidade é do comprador. Mas isso é fato. Foi o comprador que não olhou, foi o comprador que não negociou. Então, o que a Soraya e o Fred comentaram é de extrema importância, essa comunicação, esse entendimento do ambiente, das necessidades, né? Fazer o depara, né, Soraya? Esse depara super legal que você falou, é papel do comprador de entender para poder trazer a melhor proposta, a proposta mais aderente à necessidade do cliente interno naquele momento. E é para que ele não seja responsabilizado depois. E essa gestão contínua que o Fred está comentando, não acaba, o papel, a responsabilidade do profissional estratégico, ele não acaba na hora que ele faz o acordo, né? Ele continua ad eterno. Silene, pegando esse gancho, e a gente sabe muito, né, como que é a rotina do comprador, de pressão, de urgências, e quando se trata do FM, que é o Facilities Management, a gente sabe que tem ali ar-condicionado, a limpeza, a segurança, o jardim, o predial e não sei o que, ou seja, é coisa que se não para uma fábrica, mas para um escritório, né? Para uma reunião, para uma coisa importante e, de fato, impacta no negócio de uma forma muito grande. A gente sabe também que a matriz estratégica, quando a gente se faz muito bem feita, você consegue mapear em qual quadrante ali está a categoria e você atua nela de uma forma inteligente. Mas dá uma dica para quem está assistindo aqui, Silene, como que a gente para de ficar enxugando gelo ali em compras e faz um trabalho estratégico? Aqui eu vou sair um pouco da metodologia e vou filosofar um pouco, vou para o lado psicológico. Por que eu vou para o lado psicológico? Porque você, normalmente, né, é difícil você ver as organizações que têm áreas dentro da área de compras, profissionais, células, só estratégicas, que só fazem projetos strategic sourcing, estratégia, e equipes que estão focadas no processo transacional. As duas são extremamente importantes para a organização. Na maioria das empresas, os profissionais atuam nas duas
dimensões, digamos assim. E aí que eu falo que entra um pouco da psicologia, porque eu, profissional, eu tenho que conseguir primeiro vender para o meu gestor, para o meu sponsor, a necessidade, a importância de uma abordagem por categoria, consolidar os volumes, fazer projetos de strategic sourcing, entender qual categoria que eu tenho que me dedicar mais, que eu vou ter que estar mais com fornecedores para trazer inovação, desenvolver soluções, trazer alternativas para problemas, redução de risco de fornecimento. Então, conceitualmente, depende de mim. Primeiro, de entender, saber como, vender a ideia e atuar. Conseguir sair da minha atividade reativa, né, de só apagar incêndio, para realmente parar, dar um passo atrás e olhar, puxa, o que eu posso fazer para não reagir mais? Quais são as possibilidades? Qual é o caminho? O caminho é esse, é gestão por categoria, é consolidar volumes, é entender o cliente, ouvir, né? Comunicação, que a gente está falando aqui, ouvir, né? Entender as necessidades, começar a atuar devagar e trazer o diretor, o CPO, o gestor, né? Quem que está lá no nível executivo, mostrar a importância de uma área atuar de uma forma estratégica, alinhada com a operação, no caso, com facility management, com as normas, né? Ferramentas a gente tem, né? A ferramenta por si, ela não é nada se eu, profissional, não tiver a atitude de realmente começar a olhar e não gostar do apagar incêndio. Pessoal, apagar incêndio não é legal. Sair correndo daqui para lá não é legal. Faltar nas reuniões não é legal. Então, se eu tiver que falar algo, é nessa linha. Só completando um pouco da Silene, eu acho que é importante, Silene, nisso tudo que você falou, uma coisa que sempre foi alguma coisa muito importante para mim, ou seja, um ponto que sempre considerei muito. Aquele vendedor que sabe conversar e não fica sentado na cadeira. E o vendedor que se movimenta com você, vai com você até o ponto, entende a tua questão, quer visualizar o porquê que você está fazendo aquilo, por que você está escolhendo A ou B, ou C, o produto A, B ou C, quais são as opções, e ele mesmo vê isso. Ou seja, eu acho importante nisso tudo que você falou, pare de enxugar o gelo, é justamente isso. Ele participe, ele faça, ou seja, a caminhada junto com o pessoal de Facilities para conhecer o problema, e não seja um mero espectador, um mero ouvinte. Tá? Eu acho isso fundamental sempre. Ou seja, eles podem ter todas as ferramentas, mas se ele não tiver uma boa vontade de colaborar, de realmente entender o problema, nós não vamos conseguir apagar o incêndio, nem enxugar o gelo nunca mesmo. Você tem toda a razão. Você sabe que eu costumo dizer que um bom comprador tem que ser um ótimo vendedor, né? Vendedor Sim. de ideias, de inovação, é bem isso mesmo. Coisa que pode ajudar muito o comprador a ter produtividade, né? E parar de secar gelo, é fazer catálogo, né? Tanto a metodologia de sourcing quanto a norma ajuda o comprador a fazer isso. Ah, mas espera aí, catálogo eu tenho lá com a papelaria. Não é só o lápis que você pode fazer catálogo. Você pode fazer catálogo até de empresa de eventos, até de valet, por exemplo. Você tem lá as empresas selecionadas, faz. E o próprio usuário pede e o comprador vai parar de olhar para um monte de coisa operacional e vai ter mais tempo para inverter a pirâmide, né? Tá mais no estratégico e tático. Basta ele participar, estar junto com os usuários, se antecipar e pegar os itens de alavancagem e procurar o maior número possível de contratos e catálogos. Comprador, papo tá bom pra caramba. Ó, QR Code aqui no canto da tela, passa aqui a leitura do seu celular, você vai baixar aqui o material que a gente comentou aqui, que a Soraya, que o Fred, que a Silene comentou. Pode baixar, pode usar, usem aí na carreira de vocês e, de fato, tomem decisões melhores. Espero que, de fato, a gente possa continuar contribuindo com o dia a dia de vocês. Galera, vamos pegar aqui reta final. O papo tá muito bom, mas, né, temos que ir para a reta final. Já vou puxar aqui a Soraya. Soraya, conta pra gente quais os principais benefícios, né? Porque os benefícios são vários, mas quais são os principais benefícios de você ter uma norma e uma metodologia para operar e comprar?
Conta pra gente, Soraya, vem pra tela. Da minha opinião, um dos principais benefícios, né, além de todos esses que a gente já falou, você vai ter uma metodologia, você tem um checklist a cumprir, é que a ISO 41012, ela é aderente à Lei 12.846, que é a lei da transparência, ou seja, ela pode contribuir com compliance e a transparência nas empresas. Por quê? Porque ela conecta com a ISO 37301, que é a ISO de compliance, e a ISO 37001, que é a ISO que fala sobre antissuborno. Então, um complementa o outro, e aí você, quando a empresa está em cima, seguindo os passos da ISO 41012, que é muito próxima aos passos do Strategic Sourcing, ela está automaticamente atendendo às questões da Lei 12.846. Muito bom, Soraya. Vou ligar no Fred aqui já. Fred, concorda com a Soraya? Esses benefícios aí? Tem mais coisa? Tem menos? Conta pra gente, Fred. Não, realmente é importante isso que a Soraya falou, porque a transparência em aplicar norma é alguma coisa fundamental que nós conseguimos enxergar. Realmente isso é impressionante como ela consegue ser isso em função de todas as etapas. Agora, é importante lembrar também que a segurança em contratar serviços facilities que costumam ser de longo prazo, difícil de ser substituído e não impacta o cliente, também é importante com o uso da ISO 41012. Além de que, em todo esse processo, né, nós temos a possibilidade de utilizar o PDCA, que é justamente nós voltarmos e verificarmos o que nós erramos, o que nós acertamos para melhorar da próxima vez, e isso está sempre presente nela. E que eu acho fundamental, só para finalizar, é essa documentação toda que fica, que nem já foi dito, é uma documentação para consulta, que você pode pesquisar, ver o que foi feito, como foi feito. Isso eu acho que é um dos pontos mais importantes que nós temos dentro da norma, que é justamente a possibilidade de estarmos sempre consultando, sempre verificando quando existe um caso semelhante ou quando vai se abrir um novo processo. Para que não vou inventar a roda, se já tem muita coisa que a gente pode ganhar justamente nesse caso. E tenho certeza que a Silene também deve ter alguma lembrança sobre isso. Silene, você foi chamada a vir para a tela e falar dos benefícios. Agora a gente quer te ouvir. Vamos lá. Inúmeros, né? Já falamos de inúmeros aqui, mas vamos pontuar, né? Vou complementar aqui Soraya, perfeita, Frederico, não foi diferente. Veja, benefícios do meu ponto de vista. Engajamento com Facility Management. A hora que eu, suprimentos, profissional da área, comprador, consigo este engajamento, os problemas reduzem aí, acho que em 60%, 70%. Acordos sustentáveis ao longo do tempo. Isso faz com que a área de compras gere credibilidade frente à organização, né? Muda de patamar, e também frente ao mercado fornecedor, que me responde como? Com redução de custos, com melhoria, com sustentabilidade no fornecimento, redução de risco de fornecimento, com SLAs mais acurados, e uma coisa importante que é a evolução estratégica da área. Então, eu vejo que a conjunção entre norma, estratégia de compras, né, através da comunicação, engajamento, etc., só tem benefícios, só gera benefícios. E muda, pessoal, o olhar, né, a percepção, que eu costumo dizer, do cliente interno em relação à atividade de compras. Compras é burocrática, é chata, não agrega valor. Não, pelo contrário, né? Nós temos muita oportunidade de estar par e passo com o negócio, né? Nós somos uma área de negócio, e só depende da gente atuar como. É o seguinte, a norma 41012 não é certificável. Então, não é aquela coisa que você vai implementar e gastar uma fortuna. Você entra no site da norma e aplica na tua empresa, no teu dia a dia. Tem um monte de pessoa física que compra a norma e faz por conta para ter mais produtividade. É uma coisa bem simples. Não é bicho de 7 cabeças e nem vai gastar milhões para implementar e auditar, não. Bom, pessoal, o papo foi excelente aqui. Soraya, Fred, Silene, muita coisa legal, muito conteúdo bacana. Pena que chegou ao fim, mas o programa vai ficar gravado nas redes sociais do Café com o Comprador. Continue seguindo o café, continue tomando um café com a gente. Acompanhe o café no nosso site, LinkedIn, Instagram, nos grupos do WhatsApp, no Telegram. Temos agora o Café por Curvin Hub nos Estados Unidos, o Café com o Comprador Hispânico e o Café com a China. É sempre um prazer estar aqui com vocês e eu vou passar aqui a rodada final para que a gente possa fazer a consideração final de cada um, começando aqui pela Soraya. Soraya, deixa o seu tchauzinho, como é que faz para falar contigo e a dica final para o nosso
nosso ouvinte, nosso telespectador aqui. Obrigado a todos. Estou no LinkedIn como Soraya Arcas. Quem quiser meu contato, tem também a SSX Global Solutions, que é a minha consultoria. Se vocês quiserem comprar a Norma também, é só entrar no site da ABNT, muito simples. E se você quiser ser mais estratégico e menos operacional, então busque a Norma, busque a metodologia e seja sempre parceiro das suas áreas clientes, não só de facilities, mas de todas as áreas. Se você estiver junto, participando de uma reunião de manutenção, por exemplo, você vai estar à frente, você vai saber que dia que ele vai parar e que dia que ele vai te pedir o rolamento na mesma hora. Então, é muito mais fácil você investir um pouquinho de tempo junto com o teu cliente interno para poder dar um passo à frente. É isso, obrigada. Muito obrigado, Soraya. Foi um prazer ter você aqui com a gente no Café Comprador. Agora eu vou pedir para o Fred deixar o seu recado final, dar aqui seu tchau e como é que faz para contratar o Fred para fazer com que o seu FM, o seu Facilities Management, funcione corretamente. Douglas, muito obrigado pelo convite. Realmente foi muito interessante esse bate-papo. Sempre essa comunicação que existe entre compras e a área de facilities é importante. Por que eu digo isso? Porque a minha vida toda eu sempre trabalhei par e passo com o departamento de procurement. Nós sempre estávamos caminhando juntos. E isso só me ajudou, só contribuiu para que tudo aquilo que a gente planejasse desse certo. Tenho grandes amigos até hoje da área de compras e sempre foi fundamental esses dois pontos que nós sempre conversamos aqui. Primeiro, parte de comunicação e o segundo, não ficar sentado na cadeira. Ou seja, o comprador estava sempre caminhando comigo, participando, vendo o que estava acontecendo, o que precisava. E dentro disso, não é que ele fique full time com a gente, não, ele simplesmente pede meia hora para poder entender o que nós estamos falando, o que nós estamos conversando, como é que é. Ou seja, um bate-papo semanal ou um bate-papo 2, 3 vezes por semana é o suficiente para que a gente possa se entrosar. Mas como é que eu vou fazer isso com a minha equipe? Minha equipe é reduzida. Sempre dá um jeito. Eu trabalhei com equipes bem pequenas e sempre houve essa possibilidade, ou seja, comunicação e não ficar sentado na cadeira, acho que são fundamentais o tempo todo. E o pessoal quiser entrar em contato comigo, tem o LinkedIn também e tem também o meu e-mail, que é frederico.bemer@blueted.com.br. Pois o Douglas pode dar para vocês também o meu sobrenome, que é mais difícil de escrever, mas é frederico.bemer@blueted.com.br. Muito obrigado mais uma vez a vocês pela oportunidade, foi muito bacana. Silene, Soraya e Douglas. Galera, tá aí a prova que o cliente interno e o comprador podem se dar bem e podem gerar melhores resultados. Fred abrilhantou aqui o nosso bate-papo com dicas incríveis de relacionamento que, de fato, se acontecer da forma organizada que a gente pode, seguindo essas dicas, fazer com que aconteça, o resultado é perfeição e a cadeia de Facilities Management andando tanto bem na operação quanto em compras. E agora eu vou chamar aqui a nossa parceira querida Silene Bin para deixar o seu agradecimento, a sua mensagem final aqui para o nosso comprador. Silene, vem para a tela. Obrigada, Douglas, pela oportunidade de estar aqui com esses dois incríveis profissionais experientes, fantásticos, aprendi muito, pode ter certeza, Soraya, Frederico, um prazer mesmo. Pessoal, se eu tiver que deixar aqui uma mensagem, a minha mensagem é a seguinte: sejam agente de mudança. Eu bato muito nessa tecla porque em toda a minha carreira, em toda a minha jornada profissional, em toda a minha experiência mesmo em compras, eu sempre avancei sendo um agente de mudança. Né? Muitas vezes não compreendido, precisando de resiliência, me fortalecer, né, dos meus argumentos, do meu conhecimento, e eu entendo que é isso que eu tenho que passar para vocês, né, o meu exemplo. Então, sejam um agente de mudança, acreditem em métodos, em normas, como aqui nós estamos conversando, sobre as metodologias que falamos, porque são elas que dão fundamento, né? E que estruturam e fazem com que aquilo que a gente esteja criando seja sustentável. Acho que é esse um dos principais recados aí dessa conversa super legal. Se alguém quiser falar comigo, Silene Bin no LinkedIn, pode deixar uma mensagem lá, eu sempre sou ativa no LinkedIn, ou silene.bin@novasolucalconsultoria.com, né? Cursos @enlace.org para os nossos treinamentos. É isso, pessoal.
Muito, muito obrigada. Obrigado, Silene, obrigado por apoiar o Café com o Comprador. Quero mandar um abraço aqui para o Mauro Bin também, que está sempre aí junto com a gente na operação do dia a dia. Galera, a dica foi dada aqui, hein? É só estudar, colocar em prática. Tá? Eu desejo que todos vocês tenham aproveitado o máximo aqui. Acompanhem sempre o Café com o Comprador, continue tomando um café com a gente. Estamos aqui por vocês e para vocês. Muito obrigado.